Graça e paz. Este que vos fala é o missionário Rafael Fernandes e eu gostaria de convidá-lo a estudar comigo o livro do profeta Jeremias. Será uma caminhada longa, mas com certeza muito proveitosa e muito prazerosa. Que Deus então assim aplique a sua santa palavra em nossos corações. Atualmente este é o livro que estou estudando na escola dominical da igreja de Tocantinópolis, no Tocantins. Esta igreja é uma plantação da Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil. E então, nosso propósito é compartilhar esses estudos para que nós venhamos crescer mais e mais na palavra do Senhor. Então, você deixa aí nos comentários, né, o que você achou do vídeo, o que você achou do estudo, né, o que você recomenda para que nós possamos enriquecer ainda mais este material. Então, sem mais delongas, nós vamos iniciar e eu vou fazer como temos feito na escola dominical aqui de Tocantinópolis. Hoje nós vamos estudar do versículo 1 ao versículo 10, nessa primeira parte, a introdução do livro de Jeremias. E eu gostaria então de fazer a leitura que diz o seguinte: Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Que Deus então assim aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Queridos, estudar o livro do profeta Jeremias é de fato desafiante e marca as nossas vidas. Sabermos de tudo aquilo que o profeta, tentou evitar naquela nação, alertando dos perigos que eles estavam se envolvendo por causa da idolatria, por causa do pecado. E mesmo diante de mais de 40 anos anunciando isto, Jeremias é tido como um louco, como um inimigo, e por causa disso, e principalmente por causa da sentença de Deus, aquilo que Deus havia prometido fazer e cumpre, aquela nação então sofre as consequências do seu pecado. E eu gostaria de então estudar com você algumas características deste livro, estudarmos e conhecermos um pouco mais a vida do profeta Jeremias. Bem, Jeremias ele é um homem com uma missão, digamos que dolorosa, que é justamente anunciar a sentença de Deus. Mas antes de nós falarmos, sobre essa sentença, vamos ver então quem era Jeremias, quem era a sua família, onde ele viveu, o que estava acontecendo em sua época e quais as condições espirituais da sua nação. Como estavam todo esse cenário, e também qual a situação política que eles estavam passando naqueles dias. Logo no primeiro versículo, nós já temos algumas informações muito importantes. Jeremias, ele era filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Bem, Anatote era uma cidade ou uma vila, como muitas vezes é chamado, uma vila sacerdotal. Ela ficava aproximadamente a 5 quilômetros de Jerusalém. Então, este é o local onde a Bíblia relata que Jeremias viveu,
né, e onde ele estava quando ele então recebe o chamado de Deus. Jeremias ele viveu no tempo o império da Assíria. Quem governava o mundo no tempo de Jeremias era a Assíria. E nós temos aí, né, à sua direita, né, alguns reis da Assíria que governavam na época de Jeremias, né, e também temos alguns contemporâneos de Jeremias, a saber, né, temos aí Sofonias, no ano 640, temos o reinado de Josias, do ano 640 a 609, lembrando, né, que as datas elas vão, né, decrescendo, né, justamente porque nós estamos ainda no período antes de Cristo. Né? E também depois nós temos o próprio Jeremias, do ano 621 ao ano 580, e assim sucessivamente temos Joaquim, Jeoás, Abacuque, Daniel, Joaquim, Zedequias, Manassés, Naum e Amon. Então são basicamente esses, né, os contemporâneos, né, de Jeremias. Ele viveu aproximadamente no ano 700 a.C., né? Isaías ficou, né, ainda um pouco mais para trás. Bem, mas quem era Jeremias? Jeremias, como nós já vimos, ele foi o filho do sacerdote Ilquias. Ele vivia em uma cidade sacerdotal chamada de Anatote, como nós também já vimos. E Ilquias, né, ele viveu sobre o reinado do piedoso rei Josias, né, que reinou do ano 640 até o ano 609. Se você quiser, né, conhecer um pouco mais sobre o reinado de Josias, você pode conferir em 2 Reis, capítulo 22, 23, né, principalmente esses dois capítulos, ele vai narrar então a história do rei Josias. Bom, Josias ele foi descrito como um rei que fez o que era reto perante o Senhor. Né? E Josias ele serviu ao Senhor e seu reinado. Ele tomou várias ações, né, que evidenciavam esse serviço ao Senhor, esse temor ao Senhor. Por exemplo, foi através de Josias que o templo foi reformado. Ele também se humilhou diante de Deus. Ele liderou uma reforma religiosa com o propósito de que toda aquela nação voltasse novamente para Deus. E ele também restaurou a celebração da Páscoa. Então vemos aí algumas atitudes, né, generosas, bondosas, e há uma tentativa deste rei, do rei Josias, de trazer o povo novamente para a adoração ao único Deus vivo e verdadeiro. Ele morreu, né, em batalha, né, pelas mãos de Faraó Neco. Né? Já no finalzinho do capítulo 23, ele vai narrar a história de como ele morre. Ele morre em batalha, né, na batalha de Megido. Ele é uma batalha entre o Egito e a Assíria, e ele então morre em combate pelas mãos de Faraó Neco. Né? E após a morte de Josias, quem vai governar, né, em seu lugar é justamente Jeoacás. Mas Jeoacás ele vai reinar apenas durante 3 meses. Jeoacás também era filho, né, de Josias. Ele é preso por Faraó Neco e deposto, né, da liderança, do reinado, e quem vai governar em seu lugar, né, também indicado pelo próprio Faraó Neco, é o Eliaquim, e ele é constituído rei então por Faraó Neco. Além dele colocar Eliaquim para governar no lugar de Jeoacás, ele também muda o nome de Eliaquim para Jeoaquim. Então, ele vai governar do ano 609 até o ano 597. E por meio da má condução, né, do rei Joaquim, o paganismo tomou conta novamente de Judá. E dentro deste cenário, Deus então levanta o seu profeta, né, levanta Jeremias para anunciar a destruição de Jerusalém. Então, este era basicamente o mundo, né, que Jeremias estava vivendo quando tudo isso aconteceu, quando ele é chamado para servir a Deus, né, para anunciar a sentença de Deus, né, ao contrário de seu pai, no caso Joaquim, né, Josias.
ao invés de continuar conduzindo o povo a uma verdadeira adoração, uma busca constante pelo Deus único e verdadeiro, ele então faz o contrário e leva a nação a uma idolatria, e por causa disso Deus vem punir aquela nação. Jeremias, ele era filho, né, de uma família sacerdotal, né, e esperava-se, né, que Jeremias também servisse no templo, que ele também fosse um sacerdote. Entretanto, diante do paganismo generalizado, Deus então levanta um profeta, né? Era necessário que alguém viesse e anunciasse a sentença de Deus. E Jeremias era este homem escolhido, né? Ele iria anunciar a sentença de Deus, justamente porque aquela nação estava afastada de Deus. Ele iria pesar então a sua mão sobre Jerusalém. E por meio da destruição, ele iria reconstruir a fé dos hebreus. Então, Jeremias ele tem esta missão: anunciar a sentença de Deus, e por meio dessa sentença, Deus iria restaurar a verdadeira adoração, né? Iria, né, apagar a idolatria daqueles corações, mas era necessário que eles passassem pela disciplina do Senhor. Vale sempre lembrar que a disciplina do Senhor, ela visa a nossa restauração e não a nossa destruição. Mesmo que Ele permita a destruição, o seu propósito é nos salvar de nós mesmos. Talvez, né, Jeremias, meio que, digamos que ele não queria, né, aceitar de imediato o chamado do Senhor, porque quando nós olhamos as duas funções, né, as funções do sacerdote e do profeta, elas tinham algumas questões distintas, apesar de parecerem em alguns casos. Bem, o ministério do sacerdote era uma tarefa, digamos que fácil, e exigia menos do que a vida de um profeta, ainda que em ambas, várias eram as responsabilidades que eles recebiam. Um exemplo, como sacerdote, Jeremias teria apenas que seguir as orientações da lei, né? Sua tarefa era, digamos que, previsível. Incluíam, por exemplo, oferecer sacrifícios, examinar os leprosos, né, examinar pessoas impuras, reintegrar pessoas purificadas, cerimônias a serem observadas e o cuidado com o templo e a lei que deveria ser então transmitida ao povo. Então, basicamente, né, essas eram as funções de um sacerdote. Já como profeta, ele nunca sabia de antemão, né, o que Deus o chamaria para fazer ou dizer. Enquanto o sacerdote trabalhava para preservar o passado, o profeta trabalhava para mudar o presente, caso contrário, eles não teriam um futuro. Então, mesmo a condução dos sacerdotes, né, mesmo que muitas vezes a nação fosse conduzida por um sacerdote, muitas vezes o povo não seguia a direção do sacerdote. E até também porque muitas vezes muitos sacerdotes guiavam o povo de forma equivocada, né? Tanto que nós vamos ver também aqui no livro de Jeremias, os sacerdotes não conheciam, aqueles que deveriam transmitir a lei não estavam fazendo isso. Então, o profeta veio anunciar a sentença contra o povo que não mais buscava a Deus. E o propósito dessa sentença era justamente reconduzir o povo ao caminho correto. Então, aquilo que o sacerdote não estava fazendo, Deus então levantava um profeta para fazer com que o povo cumprisse a sua lei. E talvez, né, seja esse uma das desculpas, né, de Jeremias para não, né, seguir, né, como profeta. Talvez seja um desses motivos. E também, diferentemente dos sacerdotes, que tiravam seu sustento da porção que lhe cabia dos sacrifícios e ofertas, os profetas viviam da ajuda de pessoas. Ele ainda tinha que provar também a veracidade da sua mensagem, né, o que implicava, né, o que explica melhor o fato de muitos profetas morrerem sem o respeito dos seus contemporâneos, já que nem sempre as profecias se referiam ao tempo em que o profeta estava vivendo. Né? Diferente do sacerdote, os profetas eram chamados para pregar às nações. E na maioria, né, na maioria das vezes as pessoas não davam ouvidos ao profeta.
Então, o sacerdote, ele era chamado, geralmente ele já estava ali inserido na nação, né? E ele então anunciava a lei de Deus, e as pessoas também iam lá através dos rituais, das cerimônias, e ouviam aquilo que o sacerdote falava. Já o profeta era bem diferente. Não somente porque muitas vezes ele era chamado a nações estrangeiras, mas como também quando ele era chamado na sua própria nação, né? Muitas vezes ele não era compreendido da maneira correta, a mensagem não era recebida e ele ainda tinha que comprovar aquela mensagem, né, que ele estava anunciando. É por isso que Jeremias, ele vai chorar muito, ele é conhecido como um profeta chorão, né, porque são 40 anos anunciando a sentença de Deus e ninguém dá então ouvidos àquilo que Jeremias estava anunciando, e por causa disso eles iriam sofrer as consequências do seu pecado. Bem, Jeremias, ele viveu, né, o profetizou durante o reinado dos últimos reis de Judá. Né, vale a pena lembrar, né, que o reino do norte já havia caído, né, restava apenas o reino do sul, que é justamente o qual Judá fazia parte, e nós vamos então ver a queda destes últimos reis de Judá. Bem, ele profetizou então durante os reinados de Josias, Jeoacás, Joaquim, Joaquim e Zedequias. Né? Observe que o Jeoacás e Joaquim, né, tem aí o mesmo ano, né, como eu falei anteriormente. Jeoacás ele reina apenas durante 3 meses, ele é preso, e em seu lugar então entra Eliaquim, que depois Faraó Neco muda então o seu nome para Jeoaquim. Então Jeremias está presente no reinado desses últimos reis de Judá, e ele vê a destruição e a queda destes reis. Bom, as profecias de Jeremias, ela tinham como propósito, né, a levar o povo então ao arrependimento, algo que não aconteceu. O povo ele continuou na idolatria, o que resultou na vitória da Babilônia. Nós vemos aí que Jeremias ele vai profetizar entre, né, o final do reino da Assíria e a ascensão da Babilônia. Né? Os babilônicos, como nós vamos ver, eram um povo insignificante na época que Jeremias inicia anunciar a sua sentença, né, a sentença vinda de Deus. As tribos do norte, que é o que nós vamos ver ainda na próxima aula, era insignificante. Né? Por isso que talvez as pessoas olhavam para aquela mensagem de Jeremias e diziam assim: não, esse cara deve estar ficando louco, isso não é Deus que está falando com ele, não. Bem, então isso não acontece, né? Eles não voltam ao arrependimento, eles não se voltam para Deus. O povo continuou então na idolatria, o que resultou então na vitória da Babilônia. Deus então anunciou o perdão, né, o caminho do perdão, mas o povo então buscou a rebeldia. E em sua missão, Jeremias enfrentou várias provações e perseguições, mas ele havia sido ferido pelo temor de Deus, e ele então conseguiu cumprir a sua missão. A missão de Jeremias não é ou não foi uma missão fácil, porque ele não estava indo somente, né, contra os sacerdotes, né, mas contra todo o povo, quer sejam reis, príncipes, governantes, né, sacerdotes. Ele estava indo contra todo o povo da sua geração, né, achava que ele era um louco e que ele merecia ser morto por causa de tudo aquilo que estava acontecendo. Bem, o seu nome, né, o nome Jeremias, né, há algumas traduções que significam o seguinte: exaltação do Senhor, ou o Senhor é exaltado. E é interessante porque o nome de Jeremias, né, o seu significado, vai revelar justamente aquilo que Deus iria fazer no meio daquela nação. O Deus que foi rejeitado, né, pelo seu povo seria exaltado como o grande Deus por meio da sua justiça. Então, Deus havia sido rejeitado, mas ainda assim ele seria exaltado por meio da sua justiça. Jeremias ele era um jovem de aproximadamente 20 anos quando foi chamado por Deus. Isso está lá registrado no versículo 6. Ele diz assim: então lhe disse eu,
Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Jeremias era muito jovem, né, quando ele foi chamado por Deus. Josias também era muito jovem quando foi chamado por Deus. Josias, quando ele sobe ao trono, ele tinha apenas 8 anos de idade, né? E quando Jeremias recebe a profecia, já havia 13 anos de reinado do rei Josias. Então Josias devia ter também no máximo aí uns 22, 23 no máximo, né, 23 anos de idade quando Jeremias recebe o chamado de Deus. Então, diante da perversidade de sua geração, Jeremias ele, né, teme, né, esse chamado e se acha desprovido das qualidades para a missão que foi dada a ele. Todavia, Deus ensinaria a Jeremias que o mesmo Deus que chama é o Deus que capacita. E de fato, quando nós olhamos para nós mesmos, enxergamos apenas as nossas dificuldades, né? As nossas falhas, as nossas fraquezas. Nós não conseguimos nos achar capacitados para cumprir aquilo que Deus tem nos chamado a fazer. E achamos então que é impossível cumprir o propósito de Deus. Deus então ele vai revelar, né, a Jeremias a bênção então da eleição. Jeremias ele foi escolhido antes mesmo do seu nascimento. Os versículos 4 e 5 diziam o seguinte: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Então, Jeremias ele iria conhecer, né, a bênção da eleição. Jeremias ele foi o servo escolhido antes mesmo do nascimento, né, antes mesmo do seu nascimento, para ser profeta às nações. Jeremias ele foi separado no ventre materno para anunciar o juízo de Deus por falta de arrependimento. Tais homens então eram indesculpáveis e mesmo diante da mensagem do profeta continuariam irredutíveis. Sua recusa em receber a mensagem de Jeremias aproximava cada vez mais a ira de Deus. Então eles iriam receber a ira de Deus e Deus anunciando ali o perdão, anunciando o caminho de restauração, de reconciliação, mas eles não queriam. E é por isso que Deus então precisa aplicar a sua justiça. Em sua função, Jeremias ele seria conduzido por Deus, né? Ele falaria aos corações aquilo que Deus o revelaria. O versículo 7 diz assim: mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Nós podemos observar que Jeremias, assim como todos os outros profetas de Deus, né, isso não é uma particularidade de Jeremias, eles não são chamados para pregarem a si ou para pregarem suas ideias, mas eles são chamados para anunciar justamente aquilo que Deus determinou em seu coração. Jeremias, ele é apenas, assim como todos os outros profetas, né, aquele que transmite a verdade. A origem da mensagem é divina e não humana. O que Jeremias iria anunciar não eram previsões humanas diante do cenário político religioso, mas era justamente aquilo que partia do coração de Deus, daquele que conhece não apenas o nosso passado, mas também aquele que determina o futuro. Então, se Jeremias estava anunciando a sentença, era porque Deus assim havia determinado aquela sentença. Jeremias ele não está, digamos que, dando uma previsão. Não, o nome previsão já diz, é algo imprevisível, pode acontecer o que não pode acontecer. Jeremias estava anunciando uma sentença, algo que de fato iria acontecer, como ele estava dizendo, não porque era ele que estava dizendo, mas porque o Deus vivo havia anunciado. Então, quem seria os receptores desta mensagem? Bem, diz o texto, a todos a quem eu enviar.
É isso que está registrado no versículo 7. Porque a todos a quem eu te enviar, irás. A mensagem de Jeremias incomodaria grandes homens. Sua mensagem seria ouvida por todo aquele que Deus determinasse, quer pequenos, quer grandes, quer plebeu ou nobre. Em seu coração, Jeremias sabia o que iria enfrentar. Diante do medo de Jeremias, Deus revela conhecer o seu temor e o conforta com a grande promessa maravilhosa, uma promessa de livramento, uma promessa da presença de Deus em sua vida. Ele diz no versículo 8: Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Que promessa maravilhosa! É a certeza de que Deus está conosco. É a certeza de que o Deus que nos chama, Ele não nos abandona em meio à missão. É essa certeza que deve nos alegrar nesse dia. É a certeza de que Deus não nos abandona. É a certeza de que Deus está conosco. E essa foi a certeza que Deus deu ao seu profeta, que Deus concedeu a Jeremias. E não somente a ele, mas a todos aqueles que o amam. Lá é interessante que essa promessa ela se repete em Cristo Jesus, no momento da grande comissão. Ele diz: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É a promessa da presença de Cristo em nossas vidas, é a consumação, daquilo que nós almejamos, da presença constante de Deus. E é interessante porque se nós analisarmos o contexto de Jeremias, e é razoável que ele tenha medo. Ele olha para o tamanho da responsabilidade e ele teme. Em seu coração, Jeremias também teme o que pode lhe acontecer. E é razoável pensar assim. Jeremias estava diante de uma geração pervertida, uma geração que havia abandonado ao Senhor, uma geração adúltera e assassina. Então não me espanta o fato dele ter medo. E queridos, Deus sabe dos nossos medos, das nossas inseguranças, do nosso desconforto. Todavia, em meio a essa mistura de sentimentos, Deus garante a Jeremias que ele não seria desassistido em sua missão, que em meio às provações, ele não seria abandonado, que Deus estaria com ele. Essa, queridos irmãos, é a certeza que nós devemos ter em nosso coração. Deus não nos abandona. Deus não nos deixa aqui. Ele está conosco em nossa missão. Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Queridos, eu gostaria então de concluir esse nosso primeiro estudo, falando sobre 4 razões pelas quais a presença de Deus é necessária em nossas vidas. Primeiro, é por meio de sua presença que Deus nos concede coragem. Observe o que ele diz a Jeremias. Ele diz: não temas. Jeremias, ele não era capaz de dar um passo sequer na direção da sua missão. Sem essa certeza de que Deus estava com ele, de que a presença de Deus se faria presente em sua vida, ele não podia cumprir a sua missão, ele não teria coragem, assim como eu não teria coragem. É a presença de Deus que nos enche de coragem, é a certeza de quando ele diz: não temas, porque eu estou contigo. É a força do Senhor que nos encoraja para continuar e cumprir a nossa missão. Pelas minhas próprias forças, eu não daria um passo. Eu não teria coragem. Mas quando o Senhor diz: não temas, nós podemos então seguir. A segunda razão é por meio de sua presença que Deus concede cuidado e proteção. Foi isso que ele fez com Jeremias. Foi isso que ele prometeu a Jeremias. Ele diz: eu sou contigo para te livrar. Queridos, Deus seria o amparo de Jeremias. Deus seria o seu lugar seguro, seria a sua proteção.
Jeremias ele podia então seguir sua missão, pois Deus determinou a escolta perfeita. Não seria um exército que estaria guardando Jeremias. Não seriam homens que estariam guardando Jeremias. Mas seria o próprio Deus, o Senhor dos exércitos, que estaria protegendo Jeremias. A terceira razão é por meio de sua presença que Deus concede comprometimento. Deus, queridos irmãos, se comprometeu, ele fez um juramento a Jeremias. Ele diz: eu sou contigo. Queridos, Deus ele entrou em juramento com Jeremias. Naquele momento, Jeremias podia até falhar. Jeremias podia até titubear, escorregar em sua missão. Mas Deus não falharia. Porque Deus se comprometeu. Eu sou contigo. E ainda que Jeremias falhasse, Deus o carregaria. Deus o sustentaria. Deus cumpriria aquilo que Jeremias não cumpriu. Então Deus ele se comprometeu. E por isso que ele não falha. O Deus que se compromete, queridos irmãos, ele não falha, ainda que nós íamos falhar. Então, essa é a nossa segurança. Mas ainda há uma quarta razão. É por meio de sua presença que Deus concede capacidade. E foi isso que ele concedeu a Jeremias. Versículo 9 e versículo 10 diz o seguinte: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Deus o capacitou. E ele diz, continuando: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Daquele momento em diante, Jeremias estava preparado para enfrentar qualquer dificuldade, pois sua confiança não estava mais em suas ações ou na sua capacidade, mas sim na capacitação que vem do Senhor. Queridos, Jeremias ele seria humilhado diante dos homens, mas exaltado diante de Deus. Sua mensagem se cumpriria, mesmo que isso trouxesse dor ao coração de Jeremias. Jeremias ele é conhecido, como nós falamos, como um profeta chorão. E não é sem motivo. Ele realmente chora, pois ele conhece a verdade de Deus e sabe que a sua justiça não tardaria a chegar. Mesmo anunciando, seus ouvintes não abrem seus corações, o que traz desespero ao coração de Jeremias, fazendo lamentar a tragédia que os seus olhos, que pelos olhos da fé, somente ele consegue enxergar no momento. Assim como Jeremias, nós somos chamados para anunciar a verdade de Deus, verdade esta, que pode transformar os corações e mudar o destino do pobre e moribundo pecador. Deus ele nos oferece o caminho do perdão, mas quase sempre nosso coração recusa. Nosso coração sempre escolhe o caminho errado. Nosso coração sempre se envereda pelo caminho da perdição, sendo necessário a intervenção divina por meio da sua justiça. Então que Deus ele nos perdoe e nos faça voltar ao caminho certo, ao caminho eterno, ao caminho que ele abriu por meio de seu Filho, Cristo Jesus. Que Deus então assim aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Eu gostaria de nesse instante então orar e encerrar o nosso estudo deste dia. Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estudarmos a tua santa e gloriosa palavra. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Senhor continue confirmando a salvação em nossas vidas, confirmando a missão que o Senhor deu a cada um de nós. Diferentemente de Jeremias, nós também recebemos uma missão de anunciar o teu evangelho, de muitas vezes também anunciar a tua sentença. E o povo, ó Deus, as pessoas continuam também como a geração de Jeremias, fechando os seus ouvidos, fechando os seus corações e assim, ó Deus, não recebendo a tua palavra. E por causa disso, eles irão sofrer agonias do inferno, caso contrário, não se arrependam. Nós choramos e te pedimos que o Senhor nos proteja, nos guarde. Nós pedimos tudo isso em o nome de Cristo e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Mais uma vez eu peço que você inscreva-se no canal,
ative o sininho e acompanhe os nossos próximos estudos. Que Deus nos abençoe.